A primeira exibição no cinema, A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, aconteceu no dia 22 de março de 1895 no Grande Café, Paris, para uma pequena plateia, mas foi um grande passo para o novo rumo na indústria do entretenimento. Os primeiros filmes representavam cenas cotidianas e cativavam cada vez mais públicos fascinados com a tecnologia moderna. Esta apresentação para a pequena plateia tinha cor, dinheiro e nome. Nesse cenário, a indústria cultural se utiliza de produção capitalística sistemáticas para dar valor a bens e manifestações artísticas. É por isso que, para pessoas que possuem poder, dinheiro, se destinam obras inteligentes, caras, cultas. Já para as pessoas que não têm condições, para a massa, irão se destinar obras baratas, comuns e genéricas. Nisso, o cinema irá participar por um grande processo de exclusão social, onde a cultura é negada para aqueles que não participam ou não são da elite. Com isso, o papel do Brasil nessa situação é de destaque, já que a gente é um dos países mais desiguais do mundo e a desigualdade social também infere nas salas do cinema, na democratização ao cinema, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras que são São Paulo e Rio de Janeiro, onde a grande massa fica de fora ao acesso à cultura e ao cinema. Conforme a indústria cultural se desenvolveu, percebe-se no cinema a possibilidade de exploração de novas constantes diferenciadas, dentre elas a marginalidade. Nos filmes que a retratam, apesar das divergências históricas e conceituais, nós podemos ver as semelhanças do cenário, que representa a grande miséria, onde os personagens inseridos ali são levados a apelar para meios ilícitos para recorrer como uma forma de se manterem vivos ou prosperar na vida, retomando a ideia da preocupação com a vulnerabilidade social dos inseridos em ambientes marginalizados. Todavia, apesar de se mostrar como uma preocupação com a representação social do que nós conhecemos como mundo real, a estética da marginalidade acaba muitas vezes não proporcionando a devida visibilidade aos grupos marginalizados, pois os espectadores não conseguem enxergar os indivíduos existentes ali, e sim os tipos cosmetizados, para as telas, como por exemplo no cinema brasileiro, o filme Cidade de Deus, ou até mesmo o Cidade de Homens. Segundo dados disponibilizados pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine, em 2019, apenas pessoas de renda mais alta nas grandes cidades tiveram acesso aos cinemas. E a partir desses dados, nós podemos concluir algo importante, porém triste, que é que as pessoas de classe baixa, de renda baixa, elas não têm acesso à exibição de filmes nos cinemas nacionais. E embora seja algo visto como um simples entretenimento para muitos, essas pessoas que veem dessa forma, elas não param para pensar nas arestas que envolvem a ida ao cinema. Para muitos, desembolsar R$30 em um ingresso é quase como um sonho impossível, já que R$30 é muita coisa, sem contar em outros tipos de filmes que o preço é ainda maior. Outro ponto também importante é que muitos cinemas de rua eles foram substituídos por diferentes tipos de estabelecimentos, tornando ainda mais difícil
o acesso das pessoas aos cinemas, já que muitos cinemas eles foram para dentro de shoppings, que também é de difícil acesso para muitas pessoas que moram em comunidades. E é importante a gente saber desses fatos, porque cinema é arte, ele é cultura e uma identidade nacional. Então, quando as pessoas elas não têm acesso a isso, elas não têm acesso à própria identidade e à própria cultura. O filme ele vai fugir dessa imagem bem iluminada, bem contrastada, para dar ênfase a uma espécie de realismo radical. Mas podemos dizer que essa forma imperfeita e, assim dizendo, escura de La Vendedora de Rosas não se relaciona somente com a técnica, mas principalmente com a condição de vida dos personagens apresentados no filme. Vale ressaltar que se o filme, por um lado, ele não condena, ele também não vai defender essas vidas nas ruas durante toda a narrativa. Quando vemos as cenas do dia a dia das crianças que usam drogas, roubam, se prostituem ou até mesmo matam, não há um julgamento moral por parte do olhar narrativo, né, sobre a ação dos pequeninos moradores de ruas. É certo, né, que com certeza essas cenas elas vão causar sim um grande impacto e chocar os espectadores, mas o realismo de La Vendedora de Rosas ele procura, né, justamente mostrar a lógica de quem vive entre a sobrevivência ou a morte. Como nós vemos no filme, a noção de família ou comunidade, ela não é estabelecida somente entre os gamins, que é um dos grupos do filme, mas também entre as meninas vendedoras de rosas e também no grupo de jovens ao qual pertence o Zarco, que é um dos personagens do filme. São esses laços de solidariedade que sustentam a vida das personagens, na condição daqueles que nada têm na situação da marginalidade na qual se encontram. Entretanto, esses mesmos laços, né, da comunidade de rua são laços que se mostram frágeis e instáveis, assim como a própria vida dos personagens, né, marginais, vivendo de forma cada vez mais imprevisível, ao mesmo tempo em que promove os laços de união e família. A família da rua ela é rígida e cruel, com punições para quem desrespeita suas regras. Na comunidade marginal, vemos os valores mais tradicionais e coletivos vivendo lado a lado com os valores característicos da sociedade moderna, como, por exemplo, o individualismo e a concorrência. O filme ele vai nos mostrar, mais uma vez, que a vida nas ruas é cruel e se mata por tudo e por nada ao mesmo tempo para manter a honra e ordem interna do grupo. Mas também se mata por um relógio quebrado, como ocorre no final do filme. Em La Vendedora de Rosas, Zarco é o exemplo máximo de quem não obedece às leis do mundo marginal, é excluído e paga com a própria vida. Mônica, a nossa protagonista, é o exemplo máximo também de que nas ruas se morre por coisas banais, por um fruto do acaso. Por último, essa morte de Mônica ela vem acompanhada do encontro tão esperado pelo filme, né? No filme, na verdade, com a sua avó, que já tinha morrido, sugerindo que a morte significa a fuga da vida difícil que a Mônica levava nas ruas, ao sugerir que a única saída para Mônica naquele momento era a morte. A narrativa ela vai retomar essa ideia do futuro roubado dessas crianças em meio à pobreza e à violência. Mesmo com os sentimentos dessas personagens cheias de sonhos, o filme ele não vai mostrar uma saída, nem para pior, nem para melhor, da condição em que essas crianças vivem. O que vai mostrar mais uma vez a ideia de que esse é o futuro que se pode esperar em um bairro pobre e marginal.